Bom, tive um probleminha técnico aqui, mas vou continuar de onde eu estava, tá? A gente estava falando do diagrama de caixa, né? Como é que ela representa os 5 números, ok? Então, é, nesses tracejados verticais que não fazem parte do gráfico, está aí simplesmente só para identificar onde é que as projeções das caixas, da caixa e das hastes alcançam o eixo, né, horizontal para marcar os valores específicos dos 5 números naquela coleção de valores numéricos, ok? E evidentemente eles marcam então o valor mínimo, né? Aqui o valor mínimo, o valor máximo, o valor da primeira junta, da mediana, da terceira junta e do valor máximo, tá? De tal forma que em cada um desses segmentos a gente tem então 25% de todos os dados observados. Então, aquilo que eu falei daquelas seções, né? Tipo assim, daqueles compartimentos ou daqueles apartamentos tipo conjugados, cada um, quer dizer, uns são mais extensos do que o outro, né? Mas todos eles incluem a mesma quantidade de unidades estatísticas, ok? Ora, então, a partir do valor da terceira junta e da primeira junta, a gente consegue então ter uma medida da variabilidade desses dados todos, partindo da ideia de que essa variabilidade central é uma variabilidade significativa do conjunto da totalidade dos dados, né? Aqueles 50% dos dados centrais, então, tem então uma variabilidade que você toma como uma referência para a totalidade de todos os valores, no caso. E essa medida da variabilidade aí, no caso, é a distância entre as juntas, J3 menos J1, que é 201 menos 149. Então, eles variam em 59, né, unidades numéricas, né? Quer dizer, a distância de um para o outro é igual a 59. Se essas medidas numéricas tivessem uma unidade, né, de medida, então essa distância entre as juntas também teria a mesma unidade de medida da variável, né? Sei lá, se fosse, por exemplo, alguma medida em gramas, né, então seriam 59 gramas o tamanho da variabilidade, no caso aí ordinal, ok? Bom, esse diagrama a gente fez ele de uma forma assim deitada ou horizontal, mas ele também pode ser feito, e em geral ele é feito, né, numa modalidade vertical como essa daqui. É o mesmo diagrama, só que a gente colocou ele, como dizia assim, em pé, né? Ok? Bom, então a partir daí a gente então agora vai entrar num contexto, né, de que nós precisamos, então, dado esse conjunto de dados numéricos, a gente pode fazer uma análise ordinal desses dados, né, em busca de valores que sejam valores discrepantes, né, ok? Então, o que seria dados discrepantes? São números que se destoam do comportamento coletivo, né, dos valores da variável, daqueles valores que você tem na amostra, ou se for população, na população. Então, são valores aberrantes, né, ou seja, são valores discrepantes do todo. Tá? Eles também são chamados então de valores distoantes, ou dados atípicos, né, ou nessa vontade de falar as coisas em inglês, a gente os chama de outlier. Cada um deles é um outlier, né? Ou então todos eles seriam os outliers. Então, no nível ordinal, a identificação desses valores se dá por intermédio dessa teoria do Tuckey, né, para análise exploratória dos dados que ele construiu, né, tomando por base o quê? Tomando por base exatamente a distância entre as juntas, ou seja, tomando por base a variabilidade daquele coletivo de 50% dos dados centrais, tá? Ou seja, a base da caixa ali. Bem, a concepção básica é a de que
os dados de uma variável em um coletivo de unidades estatísticas, eles devem ocupar posições que não difiram muito entre si, de modo que se existir algum valor que pareça escapar desse coletivo, né, esse valor talvez apresente um comportamento, a gente chama patológico, né, que o faça destoante dos demais. Tá? Então, esse tipo de análise é extremamente interessante, porque quando você está com um conjunto de dados numéricos, né, você pode partir em busca, né, desses valores distantes, desses valores discrepantes. Né? E você deve analisar a discrepância. Você pode botar, vamos dizer, foco nelas e ver por que aquela discrepância existe. Né? De repente é um valor que você escreveu errado na sua base de dados. Né? Então você pode ir à base de dados, se for um erro de digitação, como a gente fala, você corrige, tá? E coloca o dado que é o valor certo. Né? Outras vezes, pode ser que esses valores, né, que essa discrepância, seja porque naquela população que você está estudando, ou naquela amostra que você está estudando, existe algum elemento que não faz parte da população ou da amostra, quer dizer, é alguma coisa distante. Né? Imaginem, numa empresa, você procurar fazer um estudo dos valores salariais dos empregados daquela empresa, e de repente você descobre que tem um valor muito mais alto que aquele nos dados que te vieram, né? E você vê, mas que coisa estranha, um empregado desse ganhando tão mais do que os outros. Então, aí de repente você vai ver, pô, aquele dado foi colocado ali por engano, não sei o quê, e de repente era o quanto o dono da empresa recebia mensalmente como lucro daquela empresa. Entende? E aí, então, ele não faria parte da população ou da amostra que você deveria estar tratando. Então, você pode retirar essa pessoa, né, e esse dado do grupo por conta dessa justificativa. Né? Não fazia parte da população, tá? Não deveria fazer parte da amostra. Bom, uma outra forma é você ver, não, realmente não existe nada que diga que esse dado não seja um dado real. Então, talvez esse indivíduo, né, essa unidade que produziu esse dado, deva ser uma unidade a ser observada individualmente. Né? Por que o valor dela é tão diferente dos outros assim? Tá? Então, não é para jogar fora um tipo de dado desse, porque, em geral, nesses dados tem alguma explicação de por que ele é diferente, muito diferente dos demais. Entende? Então, vale a pena mergulhar na análise individual desse caso. Tá? Então, a busca da discrepância tem essas motivações, né? Ou seja, essa concepção de uso de métodos para identificar valores discrepantes tem o sentido de buscar entender o motivo da discrepância. Tá? Bom, dados os 5 números de Tukey, os extremos e as juntas, a referência para o estudo da discrepância é a distância entre juntas, ou seja, o J3, né, o DJ, o J3, a terceira junta menos a primeira junta. Tá? Então, para que a gente possa, né, buscar a existência de valores discrepantes, a gente toma 1,5 vezes essa distância entre as juntas, para a gente poder identificar as barreiras, tanto inferiores quanto posteriores, né, quanto superiores, de modo que os valores que se encontrem além dessas barreiras sejam classificados como dados discrepantes, no sentido de que eles se encontram distanciados do coletivo. Tá? Então você pega aquele tamanho de junta, de distância entre a junta, põe mais meia vez ele, ou seja, 1,5 vezes, e aí esse 1,5 vezes você joga em cima da terceira junta e cria uma barreira de lado de cá. A mesma coisa abaixo da primeira junta. Você cria 2 barreiras, uma inferior e outra posterior. Quem tiver além dessas barreiras são os dados discrepantes. Tá?
Isso nessa concepção que o Tucker coloca, que a gente utiliza para identificar isso. Futuramente a gente vai ver uma outra forma de fazer isso, mas é em função de um outro olhar teórico, de uma outra visão teórica e por dentro da estatística como um todo. Mas esse dado, essa forma de buscar discrepância é bastante importante e bastante utilizada. Ok? Bom, nesse sentido, então, um dado discrepante é discrepante, né, se ele se distancia das duas juntas, né, mais de uma vez e meia a distância entre elas. Tá? Isto é, dados que forem menores do que junta 1 menos uma vez e meia a distância entre as juntas, ou então maiores do que a junta 3 mais uma vez e meia a distância entre as juntas. Tá? Bom, classificam-se os dados discrepantes, ou seja, esses dados que estão além dessas barreiras, né, eles se classificam em dois grupos. Né? Os dados discrepantes são ditos externos e os dados discrepantes também são ditos exteriores, marcando aí uma qualificação dessa discrepância em moderada, ou seja, os dados externos são os dados discrepantes moderados e os dados exteriores são os dados discrepantes severos. Né? Bom, dados que estejam abaixo. Agora vamos fazer o seguinte, eu dei uma vez e meia a distância entre as juntas abaixo da primeira junta. Eu vou fazer essa mesma distância abaixo disso daí, ou seja, então eu vou fazer a primeira junta menos 3 vezes a distância entre as juntas. E vou criar uma terceira barreira, quer dizer, uma barreira mais além dessa primeira que eu configurei, e também para o lado superior a mesma coisa, tá? Para que a gente possa, então, descobrir quais são os valores distoantes severos, ou os pontos exteriores. Ou seja, um ponto será exterior se eles estiverem além da terceira junta mais 3 vezes a distância entre as juntas. Se estiverem além disso, eles são muito discrepantes, ou seja, são dados exteriores ou severamente distantes. A mesma coisa para baixo da primeira junta. Primeira junta menos 3 vezes a distância entre as juntas, cria uma barreira que abaixo dela é o lugar dos valores destoantes severos, mas para valores menores. Né? Ok? Agora, o que tiver entre esses dois limites, ou seja, de junta mais 3 distância entre juntas e junta mais 1,5 distância entre juntas, esses são os primeiros valores, são os moderados, né? Seriam as discrepâncias moderadas. Tá? Isso vale tanto para os valores acima da terceira junta, como os valores abaixo da terceira junta. Ok? Então vamos dar um exemplo aí agora. Sim. Seja esses dados aí, 25, 28, 22, etc, 16, tá bom? Criando o rol de dados, você vai ter então o 16, 22, 25, 26 colocados em ordem até o 45, e aí são 10 unidades estatísticas. Tá? O primeiro lugar, segundo, terceiro até o 10º lugar nesse rol de dados aí. Bom, qual é a mediana? Né? Vamos ver qual é a mediana, quais são os quartis e quais são os extremos. A mediana, a profundidade dela vai ser n mais 1, 10 mais 1 sobre 2, dividido por 2. Então, 11 dividido por 2 dá 5,5. Então, a posição da mediana é aquela posição que é a média entre os termos do 5º lugar com o 6º lugar. Né? Ok? Então, é a média entre o 26 e o 27. Tá? Dá 26,5, né? Então, esse é o valor da mediana. A primeira junta, a profundidade da primeira junta é a profundidade da mediana, né? Já que é par, né? A profundidade da mediana mais meio, né? Ou seja, 5,5 mais meio, 6 dividido por 2. Dá isso,
3. Então, é o terceiro termo, né, dessa fila aí, ou seja, esse terceiro termo é o valor 25, tá? Então, isso é o que está aí como a primeira junta. A primeira junta, tá? Ok? A terceira junta vai ser o quê? A profundidade da terceira junta é n mais 1, ou seja, 10 mais 1, 11, menos a profundidade da primeira junta, que é 3, né? Na de cima é 3, então 11 menos 3 vai dar 8. Então, nessa fila, a oitava posição é a posição da terceira junta, no J3. Tá? Então, no J3, é o X8, né? Então, se procurar o X8 aqui, você vai ter o valor igual a 29. Ok? Bom, então qual é a distância entre as juntas, né? É o valor da terceira menos o valor da primeira. A terceira é 29 e a primeira é 25. Então, 29 menos 25, a distância entre as juntas é igual a 4, tá? Então, isso é o que a gente tem aí. A distância entre as juntas é igual a 4, tá bom? Bem, quanto vale 1 vez e meia essa distância entre as juntas? É 1 vez e meia, 4. Então, é 4 mais metade de 4, ou seja, é um tamanho igual a 6, né? Então, a distância entre as juntas é igual a 1,5 vezes a distância entre as juntas é igual a 6, tá? Então, e também a gente vai precisar daquela coisa que é 3 vezes a distância entre as juntas, né? Então, se a distância entre as juntas é 4, 3 vezes 4 é 12, tá? Então, 3 vezes a distância entre as juntas vai ser igual a 12, tá bom? Bem, assim, a gente tem esses três números aí, mais o primeiro. O J1 é o 25, a mediana é 26,5 e o J3, terceira junta, é o 29, ok? Bom, então vamos ver quais são as barreiras, né? A primeira barreira inferior vai ser a primeira junta menos 1 vez e meia a distância entre as juntas, ou seja, é aquele valor 25 menos 1 vez e meia as juntas. 1 vez e meia as juntas, a gente viu que era o valor 6, né? Então, 25 menos 6, você vai obter a primeira barreira inferior igual a 19, tá bom? Tudo que for menor do que 19 já é um valor distoante, tá ok? Bom, a segunda barreira nessa direção dos menores é a primeira junta, que é 25, menos 3 vezes a distância entre as juntas. 3 vezes 4, 12. Então, de 25 menos 12, você vai ter, então, 13. 13 é a segunda barreira, ou seja, o que tiver abaixo de 13, não, o que tiver na série abaixo de 13, vai ser valor discrepante severo, ou seja, é o lugar dos pontos exteriores, não é isso? E quem tiver entre 19 e 13 são valores distoantes, porém moderados, ou seja, é o lugar dos pontos externos, tá? Bem, a mesma coisa para o outro lado, ou seja, para os valores superiores, né? Então, a primeira barreira superior vai ser a terceira junta mais 1 vez e meia a distância entre as juntas. Então, a terceira junta é 29. Então, 29 mais 6 vai dar um valor 35. Então, o valor 35 é o limite, a primeira barreira. Além desse valor, quais os valores da série que tiverem além de 35 serão valores distoantes, tá? E a segunda barreira superior vai ser essa terceira junta mais 3 vezes a distância entre as juntas. Ou seja, vai ser 29 mais 12, que vai dar 41. Ok? Então, qualquer valor da série que estiver além de 41 será um valor distoante, mas será um valor
severamente distoante, ou seja, é o lugar dos valores exteriores superiores, o que tiver além de 41. E o que tiver entre 35 e 41, né, maior que 35 e menor ou igual a 41, é o lugar dos valores distoantes, moderados, superiores. Ok? O lugar dos valores externos superiores. Tá? Então é assim que a gente marca os limites para que a gente olhe depois para a série e verifique que valores ali estão destoantes da maioria dos valores. Né? Ok? Lembre-se que o miolo central já é metade dos valores da variável. Isso aí está tudo bem. Agora tem um pouquinho mais de valores, quer dizer, 1,5 a distância entre as juntas para cima dessa última vertical da caixa e 1,5 abaixo né, da primeira junta. Ou seja, você abre um espaço bastante significativo para poder abrigar todos. Quem tiver além dessas coisas, realmente estão apresentando uma discrepância bastante significativa. Não digo significativa, porque essa palavra tem um comprometimento muito forte, a gente vai ver futuramente, mas uma discrepância bastante importante, né? Que vale a pena você identificar por que isso é tão discrepante assim, tá ok? Bom, então, nessa análise ordinal dos dados, a gente pode, então, agora mostrar todos esses dados que estavam aí, dessa série aqui, a gente vai botar isso numa situação gráfica. A primeira, a gente vai pegar um dado que é um gráfico cartesiano, né, de uma dimensão só, que é o chamado gráfico de pontos. É só para a gente ver como é que se distribuem esses 10 valores, né? Tá vendo? Tem uns pontinhos aqui que representam os valores que estão nesse eixo aqui. Eu botei 1 a 1 que é para ficar tudo visível aí, embora esteja pequenininho. Mas os pontinhos é que são os valores das unidades observadas, né? Agora você olha esse valor, esse ponto aqui, ele está bem destacado da maioria dos dados, né? Aquele outro lá da ponta também está destacado, talvez nem tanto quanto esse, mas tem um destaque. Tá? Então eles, em princípio, são candidatos à discrepância. Né? Como é que a gente vai determinar se eles são discrepantes mesmo? Né? Então, no diagrama de caixa, no diagrama de caixa, você então tem as barreiras aí assinaladas, né? Vamos dizer, na feitura do diagrama de caixa, esses tracinhos dizendo que barreiras são, isso usualmente não se coloca, não há necessidade disso, né? Então você vê que aqui você tem aquele ponto correspondente a esse valor, que era aquele valor máximo de 45, né? Ele está aqui representado com uma bolinha vazada, né? Ou seja, um ozinho minúsculo vazado. Tá? E aquele outro que está do outro lado de lá, que era o valor 16, né, ele está representado por um asterisco. Tá bom? Você vê que a haste da caixa, quando acontece algum valor desses que tem distância, usualmente a gente não põe aquele tracinho aqui no final, não vem até ele e põe um traço. Tem gente que põe isso, mas seria errado para informação, né, da discrepância. A gente para o traço na primeira barreira, a gente simplesmente interrompe ele ali e a mesma coisa para os valores menores, tá ok? E tudo que tiver entre a primeira barreira e a segunda barreira, a primeira barreira e a segunda barreira inferior, como é o caso desse asterisco aqui, são valores discrepantes moderados, são pontos externos. Tá? Aqui, para o lado superior, não existem pontos externos, mas existem pontos que estão além da segunda barreira, quer dizer, são pontos exteriores, ou seja, a discrepância é severa, tá? É muito discrepante, não acontece para o lado inferior. Tá? Então, com isso, aí te dá uma boa visão dessa discrepância. Tá?
Então, a gente costuma, então, tirar essas coisinhas referentes aí às barreiras e, em princípio, o diagrama de caixa vai ser esse que está aí embaixo, tá? Ok? E a gente mostra que dá a referência aí de que aquela bolinha vazada é a representação do valor distoante moderado e o asterístico são os valores distoantes severos, ok? No caso aí eu só tenho um valor moderado e um valor severo em termos de discrepância, tá ok? Eu vou dar uma interrompida aqui e vamos continuar para fechar essa parte envolvida com os 5 números ou com os quartis, tá ok? Ok, até mais então, já volto aí.